enxergando? Então, sim, estamos, Adilson. Então, a ideia é essa daqui, daqui para frente eu não vou enxergar mais, então a palavra ou o assunto que eu gostaria de comentar é sobre a esfera, que aliás, como a gente vive num planeta que se aproxima de uma esfera, então tem muito a ver com a nossa vida, né? E como foi falado, a geometria euclidiana funciona para o nosso dia a dia, mas quando a gente tem que fazer, por exemplo, uma viagem de avião, a geometria euclidiana não resolve, porque o avião se desloca por uma coisa chamada geodésica, uma curva geodésica. Bom, eu não consigo explicar praticamente nada sem entrar com um assunto paralelo. Então, só para dar uma olhadinha, essa gatinha eu resgatei na escola, chama Elvira. A escola chamava Elvira, né? E essa aqui é Elvirinha. Então, essa é a gatinha que ela, antes de ser capturada e castrada, ela chegou a dar cria 4 vezes, e ela era uma fera muito brava, me machucou muitas vezes, hoje está em casa, e ela é muito dócil. Como ela não é mais brava, ela é uma esfera. Então, essa aqui é a Elvirinha. Tá aí. Só que nós não vamos falar dessa esfera. Nós vamos falar da esfera, e aqui também não consegui resistir a uma outra situação. Então, a esfera tem essa palavra lugar geométrico que assusta muitas vezes a gente, mas podia ter pulado e dizer que a esfera é o conjunto de todos os pontos no espaço que estão a uma distância fixa de um ponto qualquer, tá? Ou que essa distância é menor ou igual, porque a esfera é um sólido geométrico e envolve tanto a sua casca, que é a superfície esférica, quanto os pontos internos. Então, agora, o lugar geométrico. Então, na verdade, o lugar geométrico é um conjunto de pontos de um plano que gozam de uma determinada propriedade. Dizer gozar de uma determinada propriedade significa que ele possui, ele é portador dessa determinada propriedade. Não quer dizer que os pontos ficam dando risada das propriedades, né? Não é fazer gozação com as propriedades, não. Então, um assunto importante, a intersecção de um plano com uma esfera gera um círculo. Então, aqui nós vamos ver vários planos. Em qualquer lugar que a gente passar um plano cortando a esfera, vai gerar um círculo. Se passar pelo centro, o plano secante, aquele que corta, ou intersecta, né? Se ele passar pelo centro, nós vamos ter o círculo máximo. Então, nessas figuras embaixo, nós vamos ver algumas características que as esferas têm. Mudou a ordem de apresentação, mas é isso. Então, se a gente colocar qualquer eixo que passe pelo centro de uma esfera, nós vamos ter um eixo, vamos chamar esse eixo de eixo principal, ou eixo de simetria, e os pontos em que ele corta, que ele intersecta a esfera, vão ser chamados de polos, e eles estão alinhados ao eixo principal. Os paralelos e os meridianos são circunferências, assim como o equador. Então, aqui nós vamos tirar alguns conceitos, como, por exemplo, a gente aprende muito em geometria, em geografia, mas, na verdade, os termos usados na geografia são todos termos, na verdade, matemáticos que vêm da geometria. São os paralelos, são circunferências que são paralelas a essa outra circunferência, que é o equador. Nós vamos ver a definição de equador daqui a pouco. Então, são os paralelos. Quando eles passam pelos polos, essa circunferência passa pelos polos, então a gente vai chamar isso aqui de meridiano. E aqui nós temos um outro plano que corta essa esfera e gera uma coisa chamada calota. Daí o termo que a gente usa na geografia, que é calota polar. Então, é uma calota
é um ponto, é um pedaço, uma secção da esfera, que tem, obviamente, um raio desse círculo que gerou com esse corte da esfera. Então, os paralelos agora, trabalhando com eles, são circunferências, cuja posição é relativa ao ângulo central da esfera. Então, eu vou mostrar daqui a pouco uma coisinha que eu fiz no século passado. Essa posição é relativa, tomando por base 0 grau, que é o equador. Então, se a gente fizer um corte na esfera, nós vamos ter, que passe pelo centro, nós vamos ter o equador. Vamos colocar esse equador, sendo o perpendicular ao eixo principal. Cada paralelo é uma linha que vai fazer um ângulo a partir desse equador, e por isso que ele é registrado como as latitudes são registradas como um valor angular. Então, o equador é um paralelo máximo, do latim aequator, de onde a palavra aequae pode ser equae, que significa igual, e esse sufixo dor significa que é um agente, quer dizer que aquele que representa aquele que produz uma ação. Então, ele torna as duas calotas que são formadas pelo corte, supondo que a gente corte uma esfera bem a partir que passe pelo seu centro, elas serão duas esferas congruentes, ou seja, totalmente iguais. Então ele iguala. Então, se forem projetados esses paralelos em um mesmo plano, eles vão formar circunferências concêntricas. Imagina que eu vou pegar todos esses paralelos que estão passando aqui e eu achato ele aqui. Eles vão formar circunferências concêntricas. Claro que são infinitas, né? E aqui, os meridianos são essas linhas que passam por esses dois pontos que são os polos. Então, aqui, e esse é o raio. Então, o meridiano é uma circunferência máxima gerada por um plano que intersecta uma esfera. Bom, mas esse caso é um plano que intersecta a esfera que vai passar pelo eixo principal. Ou seja, por isso que cada linha dos meridianos vai passar pelo polo. Então, eles também são medidos em graus a partir do vértice. Bom, o vértice é o ponto central. Então, se eu pegar aqui essa linha que seria o eixo principal e medir, por exemplo, no caso da geografia, que a gente usa o meridiano de Greenwich, eu vou pegar e medir essa angulação aqui em relação a esse meridiano, esse próximo meridiano, no caso da geografia, vai de 15 em 15 graus. E supondo que eu conseguisse cortar esse pedaço aqui, formaria uma coisa chamada cunha. Também tem, para mais informações, eu vou deixar essas duas referências aqui, do Brasil Escola, de onde eu tirei algumas das figuras. Algumas eu peguei hoje mesmo, por isso que eu coloquei a data de referência. Quem teve a ideia de planificar para representar os pontos que são as coordenadas, então os paralelos são essas linhas que passam aqui, que são paralelas, e aqui os meridianos aparecem paralelos. A planificação do Mercator causou essa distorção, da impressão que a Europa, que está aqui, é bem maior do que a América do Sul. Olha a distorção que causa, por exemplo, aqui nos pontos extremos, a distorção é maior. A Groenlândia está maior que a América do Sul. E claro que isso também tem uma questão ideológica. O que está para cima era mais importante, porque a Europa era o centro do mundo. Então, geralmente, nas planificações, nós temos a Europa nessa parte principal aparecendo bem maior,
e deixando menor o terceiro mundo que está aqui embaixo, né? E dentro de algo que eu comentei uma outra vez sobre as fake news, né? Hiparco nasceu em Niceia, que é uma cidade da atual Turquia. Viveu entre 190 e 120, viveu por 70 anos antes de Cristo. E por acaso, procurando as coisas, tinha uma pergunta lá, quem foi o inventor das coordenadas geográficas? Aí alguém respondeu, nesse site que é muito usado pelos alunos, o Brainly. O cara respondeu aqui, ó, Hiparco, século XI antes de Cristo. Provavelmente ele deve ter visto o século II, não entendeu o que tinha acontecido e colocou o século XI. Astronômico foi quem criou o sistema de coordenadas geográficas de latitude e longitude, utilizando-se da matemática e da observação dos astros celestes. Na verdade, a ideia tinha sido de Eratóstenes, que viveu um pouquinho antes dele, e não consegui encontrar as justificativas de Hiparco ter feito essa descoberta, mas são esses cuidados que a gente tem que tomar. Desconfiar, sempre ligar o desconfiômetro para verificar. Foi por isso que eu fui dar uma pesquisada aqui, né? É século XI, a Grécia nem tinha sido formada completa ainda. E a geometria, aliás, a filosofia nasceu no século VII antes de Cristo, com Tales. Eu vou voltando para cá. Para quem está falando de século passado, aqui eu fiz esse corte aqui, deixa eu ver se está. Uma bolinha de isopor. Não tá, vai dar para enxergar muito bem, não. Mas eu passava ela para os alunos. Tinha uma antiga que mostrava os meridianos. Essa aqui mostra a linha do Equador e um paralelo aqui. E aqui dentro eu fiz um corte onde tem, deixa eu ver se eu pego uma aqui. O centro da Terra está aqui. Então essa linha remete ao Equador. E essa linha vai parar lá, deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais perto, essa linha vai parar, supondo uma hipotético paralelo. Então, o ângulo é esse que está aqui, ó, o ângulo entre a linha que liga o centro ao Equador e o outro lado do ângulo é uma linha que liga o centro ao paralelo. Então, esse é o ângulo que representa a latitude. Se a gente fizer a mesma coisa, suponha que a gente vamos dar um giro aqui, é a mesma coisa se eu pegar o meridiano de Greenwich, que está passando por aqui, qualquer meridiano que passar, eu faço a medida pelo ângulo central também. Tá? Isso aqui essa aqui eu achei, quer dizer, usei há uns tempos, no século passado, e eu perdi a outra bolinha. Infelizmente aqui tinha o meridiano. Era mais ou menos isso. Se alguém quiser fazer algum comentário. Ah, sim, se quiser, depois eu coloco a apresentação lá no WhatsApp, né, se alguém quiser, porque ali tem o link para poder acessar, ali tem as informações. Eu procurei não colocar as fórmulas de volume, superfície, porque já não é uma coisa assim que seria tão interessante.